do Internacional pensou que após a derrota para o Flamengo, a situação não poderia piorar em relação a uma vaga na Libertadores? Pois bem, piorou, complicou, até porque os resultados paralelos foram terríveis nesta rodada para o Internacional. Fortaleza venceu o Palmeiras, o Corinthians, o Santos e o Fluminense acaba de derrotar o América Mineiro no Maracanã. Ou seja, a vaga na Libertadores, tanto na fase de grupos como para a pré-Libertadores, ela começa a ficar comprometida no estádio Beira-Rio. Então vamos atualizar aí a projeção, o que o Inter vai precisar para chegar na fase de grupos e também na pré-Libertadores. E também uma atualização sobre Yuri Alberto, ele que desfalcou a equipe ontem na derrota para o Flamengo. Tudo, os detalhes agora aqui no canal. Por isso é muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha bacana para o conteúdo subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube, tá certo? Bom, pessoal, o fato é que a rodada foi muito ruim para o Internacional. Derrota em casa, 2-1 para o Flamengo. E ainda por cima, viu os concorrentes diretos na vaga aí para a Libertadores dispararem, abrirem vantagem em relação ao Colorado. Por exemplo, Fortaleza ontem venceu o Palmeiras por 1-0 na Arena Castelão. Hoje à tarde, no Clássico Paulista, o Corinthians venceu o Santos lá no Itaquerão por 2-0. E agora há pouco, o jogo encerrado há pouco mais de 5 minutos, o Fluminense derrotou o América Mineiro por 2-0. E isso faz o Inter ficar ali no limite. Na 8ª posição, o Colorado perde uma posição e agora tem um confronto direto contra o Fluminense na quarta-feira, 9h30 da noite, no Maracanã. Vamos aí, a classificação do 4º colocado Corinthians até o 8º Internacional. Corinthians, o 4º, com a vitória diante do Santos, foi a 53 pontos na tabela com 34 jogos. Fortaleza, 5º, 52. 34 jogos também, ou seja, Corinthians abriu 6 pontos do Inter, Fortaleza 5. O Bragantino, que não jogou na rodada, permanece aí 5 pontos, até porque a partida contra o Sport já foi disputada. Ontem o Clube Paulista foi derrotado pelo Atlético Paranaense na final da Copa Sul-Americana. Fluminense, com o 2-0 diante do América, ultrapassou o Inter, neste momento é 7º com 48. E o Colorado permanece na 8ª posição com 47. E sim, a vaga começa a ficar ameaçada na próxima Libertadores em 2022. Estava aqui fazendo a projeção para o que o Inter precisa na fase de grupos para chegar até lá e também o que vai precisar para a pré-Libertadores. Vamos lá. Para a fase de grupos, o Internacional tem 4 jogos até o final do Campeonato Brasileiro. O Fluminense na quarta-feira no Maracanã, o Santos no próximo domingo no Beira-Rio, outro jogo em Porto Alegre diante do Atlético Goianiense e fecha a competição lá no estádio Nabi Abichedi contra o Red Bull Bragantino. Nesses 4 jogos, o Inter precisa de 4 vitórias, 100% de aproveitamento, inegociável. Se o Inter vencer as 4 partidas, estará na fase de grupos da Libertadores em 2022. Mas convenhamos que essa não é a tendência, porque o Internacional, especialmente após o Grenal, ele caiu demais de desempenho e já vem em uma queda livre na competição. Então, portanto, fase de grupos é inegociável. O Inter tem que fazer 100% de aproveitamento daqui em diante. Para a pré-Libertadores, Colorado, que tem aí 47 pontos na tabela nesse momento, nesses 4 jogos contra Fluminense, Santos, Atlético Goianiense e Red Bull Bragantino, precisa vencer 2 dos 4. Fazer 50% de aproveitamento nos confrontos que tem aí pela frente. Portanto, o objetivo que o Inter traçou de uma vaga direta, ele passa a ficar muito complicado. Tem que vencer as 4. E para a pré-Libertadores precisa fazer aí
2 vitórias em 4 partidas restantes, ou seja, 50% de aproveitamento. Para fechar este conteúdo, Yuri Alberto, ele ficou de fora do jogo contra o Flamengo com um edema ósseo no pé esquerdo. Amanhã tem a reapresentação no CT Parque Gigante e o jogador é dúvida para o duelo diante do Fluminense. A informação que eu recebi é que ele segue sentindo aí muitas dores. Começaram lá no jogo contra o São Paulo no Morumbi e amanhã será reavaliado, mas eu diria que hoje é improvável a presença do centroavante no duelo diante do tricolor das Laranjeiras. Com isso, o Aguirre deve ou optar pela manutenção do Palácios como falso 9, ele até não foi mal ontem na derrota para o Flamengo, ou então promover o ingresso do Matheus Cadorini no time titular. Inclusive o Cadorini, ele marcou o gol hoje diante do São Paulo na final aí do Campeonato Brasileiro, o Sub-20. Então, Cadorini está bem cotado e por isso ou ele começa como titular ou se não o Palácios inicia diante do Fluminense. Tá certo? Gostou do vídeo? Então dá aquele like, aquele joinha bacana, não te esquece, isso é fundamental. Aquele abraço.